Nós sabemos e temos já falado isso para os irmãos desde o início do Apocalipse, que o livro do Apocalipse é um livro em cenas. É um livro onde nós não interpretamos de forma cronológica, mas é um livro onde há uma linguagem extremamente simbólica e essa linguagem simbólica quer nos passar uma mensagem. Então nós vimos que o livro do Apocalipse, ele é um livro de cenas que vão se repetindo, cenas que sobrepõem umas às outras, como se nós estivéssemos pintando um quadro. E à medida que essas cenas são sobrepostas, mais nítido fica a mensagem do Apocalipse, mais detalhes, mais riqueza nós encontramos no texto. E nós estamos no final, na última cena, no final do livro do Apocalipse, onde ele começa desde a vinda de Cristo, nos conta a respeito da perseguição que a igreja enfrenta ao longo do milênio. Nós vimos então aqui a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o juízo de Deus, o tribunal, a ressurreição dos mortos, o julgamento final. E agora, a partir do capítulo 21, nós iremos ver novos céus e nova terra. O texto vai dizer para nós que João está vendo que os novos céus, ele está vendo novos céus e nova terra. Ele já diz isso no verso de número 1. Ele diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então João está vendo que não existe mais a antiga ordem. Essa antiga ordem já havia passado. O que João está vendo? Novos céus e nova terra. Isso combina perfeitamente com as palavras de Pedro. Na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 10, apóstolo Pedro vai dizer que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, segundo as palavras do apóstolo Pedro, quando Cristo voltar, haverá então a ira de Deus sendo derramada contra o mundo, e esse juízo de Deus servirá como uma espécie de purificação, de uma espécie de um agir de Deus que vai fazer com que essa terra sofra o juízo de Deus e seja preparada para um novo céu e uma nova terra. Há muita discussão a respeito desse ponto. Há muita discussão a respeito desse ponto. E eu quero dizer para os irmãos. Agora ligou. Ok, então vamos lá, repete, volta. Há muita discussão a respeito desse ponto. E nós não temos como bater o martelo e dizer que haverá uma restauração de tudo que existe ou Deus vai criar tudo novo. Nós não sabemos. A Bíblia dá indícios de que esse mundo que nós vivemos será restaurado. Mas não sabemos quantas mudanças no universo físico acontecerá. Nem sabemos se esta terra será refeita e renovada pelo fogo, ou se haverá uma nova inteiramente diferente. Também não sabemos se, com os nossos corpos incorruptíveis e espirituais, estaremos confinados a algum planeta ou estrela, ou estaremos livres para percorrer as esferas ilimitadas do espaço e da eternidade. Nós não sabemos. Como seria bom se nós soubéssemos? Mas nós não sabemos. Mas um dia nós saberemos. A Bíblia não nos revela como será isso. A Bíblia não diz para nós como será a vida nesse novo céu, nessa nova terra. O que a Bíblia diz para nós é que a antiga ordem vai passar e tudo será novo.
haverá uma nova vida para nós em um novo lugar. Então, aqui João já mostra para nós que nós não viveremos eternamente com Deus no céu, mas a ideia que a Bíblia apresenta é que nós viveremos eternamente com Deus num novo céu, numa nova terra. Receberemos corpos incorruptíveis para habitar com o Senhor de forma eterna. Como isso será, nós não sabemos. O texto diz ainda que não haverá o mar. Verso 1 diz: o mar já não existia. Mar aqui pode ser um símbolo de turbulência. Para o judeu, naquele tempo, naquele contexto, o mar era um símbolo que demonstrava coisas ruins. O mar simbolizava tribulação, angústia. É por isso que no livro do Apocalipse a besta vem do mar, porque do mar não se vinha coisa boa. Para os judeus, do mar vinha a agitação, angústia, tribulação, perseguição. Por isso, na linguagem do Apocalipse, mar já não vai existir. Isso significa para nós que no novo céu, na nova terra, nós teremos perfeita paz. Nós teremos plena paz. Não haverá mais angústia que nós enfrentamos aqui. Não passaremos mais pelos tormentos, pelas dores, pelas lutas, pelas angústias, pelas tristezas que nós enfrentamos nesta vida, neste mundo que está manchado pelo pecado. O texto, então, quer indicar para nós que esse novo tempo será um tempo de plena paz. Mas o texto ainda diz que a igreja viverá unida com o seu Deus de forma eterna. O verso 2 diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O verso 2 e o verso 3 está dizendo para nós que nesse novo céu e nova terra, onde plenamente viveremos em paz, viveremos também de forma plena com o nosso Deus. É extraordinário essa visão aqui. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que a cidade santa só é santa porque ela adora um Deus santo. A cidade não é santa por ela mesma. A cidade não é santa por conta do muro da lamentação. A cidade não é santa porque ali está um templo de pedra. A cidade era santa porque era a habitação do Deus Santo. Mas na visão de João, João vê não apenas o Deus Santo. Na visão de João, a nova Jerusalém, a cidade será santa não apenas porque Deus é santo, mas porque a noiva que foi adornada para o casamento também é santa. Ele vê então a igreja descendo para habitar com seu Senhor de forma eterna. E esta igreja agora é santa não por causa dela, mas por causa do seu noivo, que se entregou de forma sacrificial para purificá-la e para apresentá-la de forma santa e gloriosa no dia do casamento. É exatamente isso que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 25, se eu não estou enganado. Efésios, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Efésios 5, versículo 25, o texto diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.
Cristo morre por sua igreja para purificá-la, para que ela então seja apresentada de forma santa e inculpável. João vê esse dia acontecendo. O que João está vendo em Apocalipse 21 é exatamente esse momento onde o noivo se encontra com a noiva e viverá com ela de forma eterna e de forma plena. O texto, então, mostra para nós que o mais extraordinário do novo céu e da nova terra será a união eterna com Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. O mais extraordinário do novo céu e nova terra não é a cidade de pedras preciosas, não é a rua de ouro, até porque isso tudo é símbolos que têm significados. O mais extraordinário do novo céu e da nova terra é que nós habitaremos de forma santa, como Deus que é santo, para sempre. Isso é o mais extraordinário. No novo céu, na nova terra, não é lugar mais para corrupção, não é mais lugar para pecado, não é mais lugar para ofender um Deus que é santo. No novo céu, na nova terra, nós viveremos numa relação plena com Deus e apenas o adoraremos. Isso é o mais extraordinário do novo céu e da nova terra. O texto vai dizer ainda que no novo céu, na nova terra, não haverá mais lágrimas. O verso 4 ao versículo 6, parte A, vai dizer para nós que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, pois a antiga ordem já passou. O verso 4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O texto diz então que nessa nova ordem criada por Deus, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, pois a antiga ordem já passou. Deus fez novo todas as coisas. E o texto diz: já está feito. Por que já está feito? O texto explica: porque Ele é o início e o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele começa todas as coisas, Ele termina todas as coisas. E quando Ele termina todas as coisas da antiga era, Ele promete fazer nova todas as coisas. E Ele prometeu no texto que nesse novo tempo não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas. Isso precisa encher o nosso coração de profunda esperança. Nós precisamos encher o nosso coração de profunda esperança para viver um dia com Deus no novo céu, numa nova terra. Nós precisamos olhar para as lágrimas que nós derramamos hoje, para as tristezas que tomam o nosso coração, para as lutas que nós enfrentamos, para as dores que nós sentimos, elas muitas vezes provocadas por nós, mas outras vezes provocadas por outros. Essas dores passarão, elas não mais existirão. Isso precisa encher o nosso coração de esperança. Este mundo que nós conhecemos não será como mundo vindouro, não será como nós conhecemos esse mundo. Aliás, nós perdemos a condição de entender como será. A gente não consegue imaginar. Nem João conseguia imaginar. E João tentou descrever da melhor maneira possível, utilizando dos elementos mais preciosos que ele tinha nas mãos, ele conhecia, para tentar descrever um pouco da plenitude, da glória, do esplendor, do que será viver no novo céu, numa nova terra. Mas o ponto aqui do verso 4 a 6 é que não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. A partir do verso 6, parte B, até o verso 7, o texto vai mostrar para nós quem habitará nesse novo céu e na nova terra.
Quem serão os habitantes desse novo céu e dessa nova terra? Quem serão os habitantes dessa nova habitação? O verso 6, parte B, e o versículo 7 diz: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O texto, então, está dizendo para nós que todos aqueles que beberem da fonte da água da vida estarão no novo céu e numa nova terra. E esta água da vida é dada gratuitamente. Ela é de graça. Não é cobrado absolutamente nada. Não é cobrado obra, não é cobrado mérito, não é cobrado esforço, não é cobrado sacrifício, não é cobrado absolutamente nada. Esta fonte a jorrar para a vida eterna é dada de forma gratuita, é de graça. Aqueles que beberem da fonte da água da vida habitarão no novo céu e na nova terra. E mais do que isso, o texto diz que eles serão herdeiros do novo céu e da nova terra. E mais do que isso, o texto diz que a relação que Deus terá com estes será uma relação permanente, perpétua, de pai e filho. Ele será Deus daqueles que ele chama de filhos. O texto então mostra para nós que para estar no novo céu e na nova terra só é possível por meio da graça. É necessário beber a fonte da água da vida, e essa fonte é oferecida de graça. Veja o contraste que ele faz aqui agora, do verso 6, parte B7, com o verso 8. Verso 6, parte B7, ele vai falar que a salvação é pela graça. E o verso 8, ele vai mostrar que não estar no novo céu e na nova terra é por causa dos pecados. Veja o que diz o verso 8. Ele vai dizer, então, a respeito dos que ficarão de fora da nova habitação. O verso 8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O texto, então, quer mostrar para nós que todos aqueles que não estarão no novo céu e na nova terra estarão sendo condenados de forma eterna. O texto chama esta condenação de lago de fogo. O texto chama essa condenação de segunda morte. E nós já vimos que tanto segunda morte quanto lago de fogo simbolizam o inferno, simbolizam o lugar de castigo eterno. O ponto aqui do texto é que ninguém vai para o novo céu e na nova terra por seus méritos. A salvação é pela graça, mas ninguém é condenado para o inferno por conta de injustiça da parte de Deus, pois todos que serão condenados ao inferno são condenados por causa dos seus pecados. Aqui João traz algo profundo, que às vezes é difícil de nós compreendermos, mas a Bíblia afirma essas duas coisas. Quem é salvo por meio da graça, e quem é condenado por causa dos seus pecados. Portanto, não há nenhuma injustiça da parte de Deus. João está vendo que a graça salva. João está vendo que o pecado condena. O ponto, então, será que, embora sejamos pecadores, já bebemos da fonte da água que jorra para a vida eterna? Será que nós já recebemos o convite que Jesus fez à mulher samaritana, que se estende a todos nós? Quando ele disse: se você souber quem está te oferecendo água, você que pediria a mim, e eu te daria uma água que mataria a sua sede de forma eterna. A questão é, será que nós estamos indo às fontes de água da vida e bebendo desta fonte para ter vida eterna? Esta é uma pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração. Pecadores, nós sabemos que nós somos. Mas precisamos entender
que a salvação é uma obra de Deus de forma gratuita para cada um de nós. O que nós precisamos fazer é beber dessa fonte. Os que ficam de fora, então, ficam de fora por causa dos seus pecados. Todos que vão para o inferno irão por causa dos seus pecados. Não há injustiça da parte de Deus. O pecado é destacado para demonstrar que não há injustiça. Eles merecem a condenação. Eles merecem a condenação. E por que eles merecem? Porque eles são tudo isso que o texto está dizendo no verso 8. Eles merecem a condenação. E mais, o texto então indica para nós que além deles serem pecadores, eles não desejaram beber da fonte da água da vida. Além de ser pecadores, eles não desejaram beber da fonte da água da vida. Porque o verso 6, parte B diz: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A quem tiver sede, ele dará de beber. A grande questão é que o grupo do verso 8, eles não tiveram sede da água da vida. Eles não tiveram sede de Deus. Eles não buscaram Deus para matar a sua sede. E por isso foram condenados ao lago do fogo, que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. A partir do verso 9, a gente vai ver João tendo uma outra cena aqui. E ele vai ver com mais detalhes a respeito da cidade santa, mais detalhes a respeito dessa nova habitação, desse novo lugar, desse novo céu, dessa nova terra. E é interessante que o verso 9 e o verso 10 mostra para nós com muita clareza que essas cenas são sobrepostas. Porque veja o verso 9 que diz: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhes mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Veja, João nos traz uma informação importante aqui. Ele vai conectar a inauguração do novo céu e da nova terra com o juízo de Deus, através do derramamento das 7 taças da ira. Ele conecta mostrando que o mesmo anjo que tinha as 7 taças aproxima e o convida para ver a noiva, a esposa do Cordeiro. O anjo convida João para ver agora a noiva de forma gloriosa. Ele é levado em espírito, ou seja, ele não é transladado de forma física para um monte, mas em espírito. Ele vê a igreja gloriosa, que é a noiva, e também chamada de cidade santa, a Jerusalém que desceu do céu. João, então, em espírito, é levado a ver com mais detalhe a glória da igreja, a glória de Deus que resplandece na igreja. A partir do 11, então, verso 21, João vai descrever esta glória de Deus na igreja com muitos detalhes, com muitos símbolos, com muitas coisas preciosas. Veja o que diz o texto. Do verso 11 a 21, o texto diz: ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade santa, suas portas, seus muros. A cidade era quadrangular. Quadrangular de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara,
tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pérolas preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, com vidro transparente. Então João está vendo, e a visão de João é ver a glória de Deus na igreja, a glória de Deus nessa nova habitação, e é tão glorioso que ele só consegue descrever utilizando duas coisas. A primeira, ele se descreve utilizando as pérolas preciosas que ele conhecia naquele tempo. Mas a segunda coisa, ele vai descrever utilizando as profecias do Antigo Testamento, especialmente de Jeremias, Ezequiel, Isaías, Zacarias. Veja, meus irmãos, João descreve a igreja no formato de uma cidade. Ele descreve essa nova habitação no formato de uma cidade. E essa cidade pode ser medida, segundo o texto. Ele mostra que ela é muito bela, pois é revestida de pérolas preciosas. Ela é medida na visão. E as medidas são desproporcionais e inimagináveis. O texto diz que tem 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Os irmãos sabem o que é 2.200 quilômetros, mais ou menos a distância? É como se fosse daqui a São Paulo, 2.200 quilômetros. O texto traz medidas desproporcionais. Só para os irmãos terem uma ideia, 2.200 quilômetros, se a gente multiplicar isso para tirar 1 metro quadrado, a gente vai ter, deixa eu fazer a conta, Ednilton que é o professor, né? Mas deixa eu fazer, 4.840.000 metros quadrados. Só para os irmãos terem uma ideia, Israel tem 22.145 metros quadrados. O que João está vendo é algo muito mais grandioso do que a medida por metro quadrado da nação de Israel. Ele está vendo como se fosse a metade do Brasil de extensão. O Brasil tem aí 8 milhões e poucos de metros quadrados. Ele está vendo, então, algo inimaginável. Sabe por quê? Porque a cidade ela é de comprimento, é de largura, mas ele diz que tem essa mesma medida de altura. É 2.200 quilômetros de altura. Você consegue imaginar uma altura como essa? A distância de Aracaju a São Paulo para cima? A igreja já é alta, imagina? 2.200 quilômetros de altura. Então, o que João está descrevendo são medidas que ele extrapola aqui, algo inimaginável. Essas medidas têm o mesmo propósito da visão de Ezequiel, de demonstrar que a residência de Javé deveria ter proporções perfeitas, sendo que aqui as dimensões são muito mais exageradas, dando a entender que no novo céu e na nova terra, tudo será muito maior, mais profundo do que podemos imaginar. Tudo será muito mais glorioso, mais esplendoroso do que a gente pode imaginar. João utiliza as profecias do Antigo Testamento, que fala sobre a medição de Jerusalém, a reconstrução da cidade santa, a reconstrução do templo, como em Ezequiel capítulo 40, 48, Isaías 62, Jeremias 31, Zacarias capítulo 1, capítulo 2, para demonstrar que essas profecias
se cumprirão no novo céu e na nova terra. Veja, essas profecias não podem ser cumpridas num milênio terreno, porque João está no novo céu e na nova terra. João está usando essas profecias aqui e agora. Então, como essas profecias podem se aplicar a um tempo anterior da antiga ordem, se o texto está falando que a gente está numa nova ordem, se o texto está falando que a gente está numa nova criação, num novo céu, numa nova terra? As profecias relacionadas à cidade são cumpridas na igreja, no novo céu e numa nova terra. Muito bem. Se a gente continuar, o verso 22 vai dizer assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Nessa visão, então, ele não vê mais templo. E por que ele não vê mais templo? Ele diz que Deus e o Cordeiro serão o templo. Não existirá mais templo, o templo será o próprio Deus. Não nos reuniremos apenas uma vez na semana para estar adorando um Deus que a gente não vê, mas estaremos reunidos eternamente cultuando o Deus que se tornará visível de forma plena. O que João está vendo é que não haverá mais necessidade de nos reunirmos em um lugar para adorar aquele que a gente não vê, mas ele estará de forma plena conosco, de maneira visível. Então ele será o templo em onde nós estaremos eternamente o adorando. João não vê mais templo. João não vê mais sacrifícios. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, aquele que possibilitou que a adoração fosse em espírito e em verdade. E é isso que ele vai dizer também para a mulher samaritana, quando ela pergunta: Senhor, aonde nós devemos adorar? Os nossos antepassados dizem que é no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Aonde nós devemos adorar? Jesus disse: a adoração vem de Jerusalém, porque a palavra, o Messias, vem deles, mas chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o tempo chega quando Cristo, então, nos reconcilia com o Pai e nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E nós o adoramos em espírito e em verdade. Mas no novo céu, na nova terra, essa adoração será de forma plena. Tem muita gente que não gosta do culto. Tem muita gente que falta culto. No novo céu, na nova terra, nós cultuaremos de forma plena e eterna. Será que nós queremos ir para lá? A gente tem 2 cultos, 3 cultos na semana. Domingo de manhã, domingo à noite e uma quinta-feira à noite. E a maioria dos irmãos só vem na igreja um culto na semana. Escolhem ou domingo de manhã, ou domingo à noite, ou da quinta-feira. É claro que vocês não estão nesse grupo, porque vocês estão aqui e vêm também no culto de domingo. Talvez essa palavra não seja para vocês. Mas às vezes a gente escolhe um culto apenas para vir. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem tantas outras coisas que a gente julga mais importante e a gente coloca no lugar. Não é verdade? Tantas outras coisas. É o descanso, é o lazer, é o entretenimento, é o passeio. Não é verdade? Tantas outras coisas que a gente julga ser mais importante. Só que na eternidade, nós eternamente cultuaremos a Deus. Lá não haverá mais a corrupção do nosso coração. E por isso, nós só faremos aquilo que é o melhor. E o melhor é cultuar o Senhor. Aqui, ainda somos corruptos. Nosso coração é inclinado para o nosso egoísmo. Nosso coração é inclinado para os nossos desejos carnais. Nosso coração é inclinado a fazer outras coisas menos importantes. Nós somos tendenciosos o tempo todo
de fazer coisas menos importantes. Por isso que a Bíblia diz que se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós amaremos todas as coisas no seu devido lugar. Nós amaremos a família no seu devido lugar, nós amaremos o trabalho no seu devido lugar, nós amaremos o lazer no seu devido lugar, nós amaremos o descanso no seu devido lugar, nós amaremos os amigos no seu devido lugar, nós amaremos os filhos no seu devido lugar, nós amaremos a esposa no seu devido lugar, nós amaremos o marido no seu devido lugar. Se Deus não for prioridade do nosso coração, nós estamos fazendo de coisas menos importantes e colocando no lugar mais importante. João sabia que isso ia acontecer. João sabia que isso é algo que acontece. Isso acontece por conta da inclinação dos nossos corações. Aqui ainda estamos manchados do pecado. Aqui ainda estamos num corpo corruptível. Aqui ainda nós não recebemos a glorificação, mas lá nós desejaremos fazer aquilo que é mais importante. E o mais importante é adorar a Deus. Nós fomos criados para isso. Qual o fim último do homem? Adorar a Deus. Isso é o mais importante. Estava refletindo e estava falando com o Marconi hoje sobre isso. Eu fiquei pensando e a gente meditou, conversei isso com alguns irmãos também. O Lava Jato foi uma bênção. Mas sabe por que a gente faz o Lava Jato? Porque as nossas prioridades estão invertidas. Essa é a grande verdade. A gente faz o Lava Jato no domingo pela manhã, porque se a gente pedir os irmãos para virem no sábado pela manhã, trazer seu carro para lavar, ninguém vem. Ninguém vem. Sabe por que a prioridade está invertida? Porque o propósito da missão é reconciliar o homem para a adoração. E sabe o que a gente faz? A gente tira o homem da adoração para poder, com a sua obra, juntar recursos para a missão. A prioridade está invertida. A prioridade está invertida. Sabe, se a gente entendesse que missões é fruto de um coração que se entrega a Deus, é fruto de um coração que entende que tudo vem de Deus e Deus nos fez mordomos para que por meio de nós o reino de Deus fosse expandido, a gente não precisaria fazer missões com retribuição. Essa ideia de retribuição é uma ideia medieval, é da igreja romana e nós estamos vendo isso no domingo à noite na série da Reforma. Sabe como a gente faz missões para a gente alcançar um alvo? Você precisa ofertar, mas eu vou te dar um carro limpo. Você precisa ofertar, mas eu vou te dar uma roupa do bazar. Você precisa ofertar, mas eu vou te dar um pedaço de torta. Você precisa ofertar e eu te dou um salgado. A gente faz missões retribuindo, ou seja, eu dou, mas eu quero algo em troca. Eu dou, mas eu quero algo em troca. Nossa mentalidade está invertida. Isso é fruto da inclinação do nosso coração. Por mais boa intenção que nós temos. E aqui, veja, eu louvo a Deus pela vida dos jovens. Eu não estou dizendo que eles fizeram algo errado. Eles foram lá e se dedicaram e serviram a Deus. E buscaram fazer o melhor para o Senhor. Eu não estou dizendo deles. Eu estou falando de nós. Eu estou falando de mim mesmo. Porque eles não fizeram nada sem a minha autorização. Eu estou falando de uma reflexão que a gente precisa fazer de forma coletiva. Quais são as prioridades que nós temos? Qual é a razão e o sentido de tudo aquilo que a gente faz? É algo que a gente precisa pensar. Mas a gente só pensa isso porque ainda a gente está do lado de cá dessa era. A gente está do lado de cá desse mundo corruptível. Quando a gente estiver do lado de lá, louvado seja Deus por isso, nós não vamos precisar pensar nessas coisas. Porque o nosso coração será transformado de tal maneira que a gente só vai fazer o que é melhor. E o melhor é cultuar a Deus de forma plena e eterna. É por isso que algumas pessoas dizem assim, mas pastor, eu vou querer estar no céu para ficar cantando para Deus o tempo todo. Isso é muito chato. Isso é muito chato.
pessoal pensa, né? Teve uma novela antiga da Globo que desenhou, não lembro qual era a novela, mas que desenhou o céu como muito chato, algo muito monótono, algo muito cansativo. O inferno era o lugar da festa, o inferno era o lugar das amizades, o inferno era o lugar da comunhão. E as pessoas, pô, eu quero ir para o inferno. A gente só pensa assim porque a gente está desse lado ainda da história. O nosso coração, por mais regenerado que seja, por mais desejoso de adorar a Deus, ainda é um coração corruptível. É por isso que a gente pensa assim. É por isso que quando a gente estiver lá, a gente não vai questionar a justiça de Deus, porque o nosso coração não será corruptível. Nosso coração será transformado. Nosso coração será um coração glorioso. Então nós estaremos reunidos em adoração para todo sempre, é o que o verso 22 diz. Mas o verso 23 diz que Deus será a nossa luz para sempre. Olha o que o verso 23 vai dizer. Ele diz: a cidade não precisa de sol nem lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. O texto está dizendo que a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. A luz está relacionada com a glória de Deus. E aqui, o texto de fundo, aqui, para a gente entender, a gente deveria ler o capítulo 60 de Isaías. E o capítulo 60 de Isaías está por trás dessas palavras do Apocalipse. Eu quero ler apenas o verso 1 de Isaías 60 e o verso 19 a 22. Se os irmãos desejarem em casa, leia todo o capítulo. O texto diz assim: levante-se e refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Isaías 60, verso 19 a 22 diz: o sol não será mais a sua luz de dia e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. Os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Isaías capítulo 60 é o pano de fundo para João e Apocalipse. O que João está dizendo, aqueles dias que Isaías profetizava, aqui, no novo céu e na nova terra, está se cumprindo. Da mesma forma que a Shekinah enche o templo de forma gloriosa, manifestando a glória de Deus, a luz e a glória do Senhor enche o novo céu e a nova terra, de tal forma que não é necessário sol nem lua. Então o texto está dizendo que Deus, de forma gloriosa, iluminará todos os homens. E o verso 24 nos traz uma outra informação. Não estaremos mais debaixo de nenhum governo humano. E não seremos mais divididos em nacionalidades, ou tribos, ou por línguas, ou por cultura. O texto vai dizer que não existirá mais essas coisas. Veja o que diz o verso 24. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Veja, meus irmãos, se a gente está falando de novo céu e nova terra, não dá para dizer que existe mais nação. Então João está usando mais linguagem simbólica aqui. E o que João está querendo dizer para nós? A gente precisa entender que no Antigo Testamento, a luz de Deus refletia em Israel e as nações precisavam ver o Deus de Israel para contemplar a glória de Deus. No Novo Testamento, a igreja leva a luz de Cristo para as nações, fazendo discípulos de todas as nações. Os que compõem a igreja, então, são todos os eleitos e de todas as tribos, línguas e nações. João está vendo que a igreja conseguiu cumprir a sua missão e que o evangelho alcançou todos que deveria alcançar, de todas as nações. No novo céu e na nova terra, não seremos governadores.
ou governado por homens, e nem divididos em nações, mas todos, até mesmo aqueles que foram reis, entregarão as suas coroas para serem governados por Deus e por seu Cordeiro. A imagem que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer o seguinte: orem não apenas pela igreja, mas orem por todos aqueles que têm posição de autoridade. Orem pelos reis, orem pelos governantes. Paulo vai dizer isso em 1 Timóteo 2. E ele conclui: porque é o desejo de Deus salvar a todos os homens. Deus deseja salvar todo tipo de homens. Então Deus salvará reis, Deus salvará governadores, Deus salvará homens de autoridade. Mas o ponto que João está vendo aqui na sua visão é como se os reis tirassem as suas coroas, tirassem a sua coroa e agora entregassem essa coroa para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No novo céu e na nova terra não haverá reis, não haverá governadores, não haverá homens de autoridade. No novo céu e na nova terra seremos governados apenas por Deus e por seu Cordeiro. João, então, está vendo que nós viveremos unidos e não haverá mais barreiras, seja ela de língua, seja ela de cultura, seja ela de nação. João está vendo que no céu as nações andarão na sua luz e os reis da terra clarão a sua glória. O texto vai dizer que suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nele jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. João deixa muito claro aqui, porque alguém poderia pensar assim: não, mas peraí, se tem rei da terra, existe corrupção. Se ainda tem alguma coisa que lembra essa coisa de governo, de autoridade, então tem corrupção, então tem pecado. João diz: não, Senhor. No novo céu, na nova terra, não entra nada, nem ninguém, apenas aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando a gente pensa em reis, quando a gente pensa em autoridade, quando a gente pensa em político, a gente pensa coisa ruim. A gente pensa corrupção, a gente pensa pecado, a gente pensa maldade, a gente pensa traição, a gente pensa tudo que não presta. Mas João está deixando claro que essas coisas não entrarão no novo céu e na nova terra. Porque no novo céu e na nova terra só entra unicamente aqueles que têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Muito bem. E a gente encerra então o capítulo 21 do Apocalipse. Na próxima semana a gente entra em Apocalipse 22. Que Deus nos abençoe. Quero chamar o louvor para nós encerrarmos nosso culto de hoje, mas eu queria que você refletisse um pouco no texto do Apocalipse 21. E nessa mensagem gloriosa. E eu queria te perguntar primeiro: você já foi a água da vida? Você já foi na fonte a jorrar para a vida eterna? Você já bebeu desta água? Você já buscou a Cristo de tal forma que agora você tem se alimentado da água da vida, apesar de ser um pecador? Você sabe que por meio de Cristo e da sua graça, você está sendo conduzido para a eternidade, e não apenas isso, mas para desfrutar de um novo céu, de uma nova terra. É algo que a gente precisa pensar. Será que nós estamos alimentando o nosso coração da fonte de água viva, de água vida? Será que nós temos sede de Deus? O ponto que a gente precisa refletir não é que a água da vida vai matar a nossa sede de uma vez por todas, não.
Porque se a água da vida matasse a nossa sede, nós não teríamos nem sede de Deus. O que Jesus oferece à mulher samaritana e que o Apocalipse oferece para nós não é uma fonte que vai matar a nossa sede aqui e agora, mas é uma fonte onde nós temos aonde recorrer todas as vezes que nós tivermos sede. E nós sentimos sede em muitos momentos. Nós sentimos sede quando nós estamos frustrados, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos vivendo um momento onde sentimos vazio, onde não temos alegria, onde não há mais, o coração está cheio de tristeza, onde não há mais perspectiva de futuro, onde não há perspectiva de melhora. E quantas vezes o nosso coração se enche, quantas vezes o nosso coração está vazio e a gente tenta matar essa sede, enchendo o nosso coração com tantas coisas que não é Deus. E muitos enchem o coração pela comida, satisfaz a sede através do comer, através do beber, através do divertir, através de relacionamentos, através de amizades, através de drogas, através do trabalho, através do filho, através do marido, através da esposa. Mas por mais que a gente ocupe o nosso coração dessas coisas para tentar matar a sede que está dentro de nós, essas coisas não são capazes de matar a sede. O nosso coração é um coração tão grande, tão vazio, tão repleto de fome e de sede, que ele só pode ser saciado por Deus. Essa é a conclusão de Salomão em Eclesiastes. Um homem que desfrutou de tudo que a vida poderia dar debaixo do sol. E ele chega à conclusão que todas essas coisas são vaidades. Porque ele sabia que o coração dele precisava de Deus. E a pergunta que eu quero fazer ao seu coração: será que você tem buscado matar a sede do seu coração, a fonte a jorrar para a vida eterna? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: você tem sondado o seu coração? Será que você tem priorizado as coisas de forma correta? Será que você tem amado mais a Deus acima de todas as coisas? Será que a tua esposa, o teu marido, é mais importante para você do que seus filhos, do que o seu trabalho, do que as coisas que você tem ou que você quer ter? Será que a gente consegue priorizar as coisas de forma correta? Será que a gente consegue exercer todos os nossos papéis de uma maneira onde Deus é glorificado em tudo que a gente faz? Será que a gente consegue fazer isso? A resposta, sinceramente, é que nenhum de nós conseguimos fazer isso de forma plena. Nem eu e nem você. E se essa é a resposta do seu coração, e eu tenho certeza que é a resposta do meu coração, há uma outra pergunta aí. O que nós vamos fazer diante disso? Será que a gente vai continuar vivendo uma vida onde Deus não é priorizado? Será que a gente vai continuar uma vida onde nós não amamos a Deus acima de todas as coisas? Ou será que a gente vai continuar invertendo os papéis, priorizando coisas menores? A gente precisa pensar nisso. Porque o lugar de pensar é ainda aqui. Aqui a gente precisa refletir sobre essas coisas. Aqui a gente ainda precisa beber da água da fonte, da água da vida. Aqui a gente ainda precisa se encher de Deus. Aqui a gente precisa buscar o Senhor para viver uma vida de santidade. Aqui a gente precisa pensar essas coisas. Eu quero te convidar a pensar, então. Que Deus mexa no seu coração
Que Deus mexa na sua mente ao ponto de fazer você refletir, pensar, repensar. Se preciso for, pensar a sua vida, pensar a sua rotina. Se preciso for, repensar a sua história. Se preciso for, abrir mão de tudo isso para ir a Jesus e beber da fonte da água da vida. Para desfrutar aqui e agora de uma nova vida, onde as coisas velhas se passam e tudo se faz novo para a glória de Deus.